O regime islâmico quer eliminar Israel, o único Estado judeu, a única democracia no Oriente Médio. Mas há uma grande diferença entre o regime islâmico e o povo do Irã. O povo do Irã ama Israel, a maioria deles. Meu pai sempre me dizia: aconteça o que acontecer, Simon, lembre-se, Israel é a irmãzinha do Irã. Então, os destinos dos nossos dois países estão ligados um ao outro. Temos dois países, mas temos a mesma alma. Quando a maioria das pessoas pensa no Irã, elas pensam em gritos como morte a Israel, morte à América, queima de bandeiras americanas e um regime que passou décadas ameaçando o Ocidente. Mas e se isso for apenas parte da história? E se milhões de iranianos comuns quiserem algo completamente diferente? O convidado de hoje passou anos conversando com pessoas dentro do Irã. Ele passou parte da infância lá, agora mora em Viena e já visitou Israel várias vezes. E por causa de suas críticas abertas à República Islâmica, ele diz que não pode voltar com segurança. Hoje vamos falar sobre como é realmente a vida dentro do Irã, quem está realmente governando o país atualmente, por que a Europa está mudando e por que ele acredita que o povo iraniano pode um dia se tornar um dos aliados mais próximos de Israel. Simon Shirzad, seja bem-vindo. Shalom e, antes de tudo, tudo de bom e obrigado por me receber aqui hoje. Shalom. Simon, se eu deixasse nossos telespectadores anonimamente em Teherã amanhã de manhã, quais seriam algumas das coisas que eles notariam que contradiriam completamente tudo o que lhes foi dito sobre o Irã? Sim. Acho que seria um grande choque para eles, porque não teriam liberdade de expressão. Eles perceberiam que as mulheres são cidadãs de segunda classe, as minorias são discriminadas. E se você se manifestar contra o regime islâmico, vai enfrentar pena de morte ou será preso e torturado. Então, é um universo completamente diferente. É uma realidade completamente diferente que você enfrentaria dentro do Irã sob a ditadura do regime islâmico. Quais as maiores mentiras que você acha que o mundo acredita hoje sobre o Irã? Sabe, se olharmos para a ditadura no Irã, a propaganda do regime não está apenas no Oriente Médio. No Oriente Médio, o regime dos mulás tem seus grupos aliados, como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Mas não para por aí. O Ayatollah e a Irmandade Muçulmana no Catar querem islamizar a Europa e a América do Norte. E você me perguntou sobre mentiras nas redes sociais como Instagram, TikTok ou Facebook. Eles estão espalhando sua propaganda para proteger seus grupos aliados, como o Hamas e o próprio regime deles. Eles só querem dizer, por exemplo, para os radicais de esquerda no Ocidente, que os Estados Unidos e Israel são os vilões. E, de repente, islamistas radicais como o Hamas e a Guarda Revolucionária são os mocinhos. Mas, na realidade, é exatamente o oposto. E eu acho que estamos lidando agora com algo realmente perigoso quando o mal se torna o bem e o bem se torna o mal. E isso é muito perigoso. E precisamos ter muito cuidado com o rumo que estamos tomando. O que amigos e familiares no Irã têm comentado recentemente e que não aparece na imprensa? Sim, por exemplo, sabe, quando lemos as notícias na Europa Ocidental, por exemplo, geralmente só ouvimos falar do Estreito de Hormuz. Frequentemente lemos ou ouvimos falar sobre os preços do petróleo, sobre a economia mundial. Mas o ponto mais importante muitas vezes é deixado de fora: o povo do Irã. Todo mundo que viu os protestos no final do ano passado e no começo deste ano, e nos dias 8 e 9 de janeiro, em todas as 31 províncias do Mar Cáspio ao Golfo Pérsico, do Kurdistão ao Baluchistão, o povo gritou Havid Shah, que significa Viva o Rei. Eles estão pedindo para Reza Pahlavi, o príncipe herdeiro, voltar ao Irã. E sob a liderança dele, o povo quer eleições democráticas, seja para que o Irã se torne uma monarquia parlamentarista ou uma república. Mas o povo quer ele como líder de transição para um futuro Irã democrático. E eu acho que você não pode ignorar esse fato, que muitas pessoas dentro do Irã não estão satisfeitas com a mídia do Ocidente, ignorando e negando esse fato. Nós vimos as fotos, vimos os vídeos vindos do Irã, com a bandeira do leão e do sol, com fotos do príncipe herdeiro Reza Pahlavi, com fotos do pai e do avô dele.
E a dinastia Pahlavi é responsável pelo que entendemos como o Irã moderno e pelo que a família construiu. O regime islâmico destrói isso desde 1947. Você acha que, sabe, os iranianos comuns hoje em dia têm esperança de que algo vai mudar? Eles se sentem encorajados pelo que aconteceu nos últimos meses? Ou estão mais desanimados porque o regime ainda está lá? Sim, claro. Acho que chegamos ao ponto sem volta. E se olharmos para os últimos anos, por exemplo, em 2019, quando vimos os trabalhadores do petróleo entrarem em greve ou protestos estudantis. E quando olhamos para 2022, Gina Mahsa Amini foi morta pela Basij, pela Guarda Revolucionária, sim, porque ela não estava usando hijab. Se olharmos para a Guerra dos 12 Dias, se olharmos agora para o início da Revolução do Leão e do Sol e a eliminação do Ayatollah Khamenei e os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o regime islâmico, está ficando cada vez mais intenso. E a escalada está ficando cada vez maior. E eu acho que o próximo passo será a queda do regime islâmico. E não podemos esquecer que o Irã é o 18º maior país do mundo, com a 4ª maior reserva de petróleo e a 2ª maior reserva de gás. Então, é um país enorme e com uma grande influência econômica. E uma revolução não acontece da noite para o dia, leva um tempo. Mas como mencionei, a cada vez, a cada passo, está ficando cada vez maior e maior. E eu acho que o povo do Irã tem muita esperança. Mas, neste momento, eles estão muito assustados com o regime islâmico. Eles não têm medo dos Estados Unidos e de Israel. Eles são realmente gratos. Eles dizem, obrigado, Donald Trump. Obrigado, Bibi Netanyahu. Vocês são os únicos países, os únicos líderes fora do Irã que se importam com o nosso país, com o nosso povo. O povo do Irã, depois do massacre que aconteceu em janeiro, implorou aos Estados Unidos e a Israel para intervir e enfrentar a Guarda Revolucionária Islâmica. E eu acho que o povo do Irã vai terminar o trabalho no final por conta própria. Mas, é claro, precisamos de ajuda. Estamos lidando com islamistas radicais que estão dispostos a fazer de tudo para permanecer no comando e no poder. O que você acha que o regime mais teme hoje? Sabemos que eles têm massacrado civis nas ruas e sabemos que cortaram a internet. Mas do que eles têm medo? Acho que eles têm medo, antes de tudo, do povo do Irã, porque o que estamos testemunhando agora é um renascimento iraniano. O povo do Irã está cada vez mais consciente de sua própria identidade e cultura. Eles sabem exatamente quem querem como líder, o príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Eles sabem exatamente que querem uma separação entre política e religião. Eles querem direitos iguais para as mulheres. Eles querem direitos iguais para as minorias e querem liberdade de expressão. Então, não dá para manter o povo do Irã, 90 milhões de pessoas, como refém para sempre. Isso não vai dar certo. E em segundo lugar, a pessoa de quem eles mais têm medo é o príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Acho que nunca vimos o regime islâmico, em toda a sua história, numa posição tão fraca como essa. Agora é sobre o golpe final, sabe? Para acabar com eles de vez, entende? E eu acho que isso vai acontecer. E eu acho que muitas pessoas, especialmente na Europa Ocidental, ou os democratas, ou políticos no Canadá, por exemplo, vão ficar muito surpresas quando, de repente, o Irã se tornar um país livre e democrático. E eu conheço exatamente a cultura do meu povo, do povo iraniano. Eles não vão esquecer quem os ajudou, como Israel e os Estados Unidos. E eles também não vão esquecer quem apenas assistiu enquanto nosso povo era massacrado e abatido pelos islamistas. Agora, o que os iranianos comuns, a grande maioria dos iranianos, realmente pensa sobre Israel hoje? Eu acho que isso é algo bastante interessante, especialmente se olharmos para o Oriente Médio e para as relações entre Israel e Irã. O regime islâmico quer eliminar Israel, o único Estado judeu, a única democracia no Oriente Médio. Agora vem o porém. Mas existe uma grande diferença entre o regime islâmico e o povo do Irã. O povo do Irã ama Israel, a maioria deles, porque o povo sabe disso. Ciro, o Grande, após o exílio babilônico de 586 a 539 a.C., o povo judeu de Nabucodonosor II. Então sabemos que nosso relacionamento tem mais de 2.500 anos. Sabemos que a princesa Esther tem um papel enorme na história judaica, na história dos judeus persas.
Você sabe, quando ela salvou os judeus no Império Persa de Amã, que trabalhava para o rei persa na antiguidade. E nós tínhamos relações muito boas antes de 1979, antes da Revolução, antes de Ayatollah Khamenei chegar ao poder e levar o Irã de volta à Idade da Pedra. Então, eu acho que a maioria do povo iraniano tem sentimentos positivos, muito positivos em relação a Israel. Sabe, meu pai sempre me disse uma frase: aconteça o que acontecer, Simon, lembre-se, Israel é a irmãzinha do Irã. Então, os destinos dos nossos dois países estão ligados um ao outro. Se Israel quer ter segurança, precisamos de um Irã livre. Se o povo do Irã quer liberdade, precisamos de um Irã livre. Precisamos de uma mudança de regime. Não há outro caminho. Acho que temos dois países, mas temos a mesma alma, eu diria assim. Com certeza. Agora, o que os iranianos comuns pensam sobre Benjamin Netanyahu? Aliás, já vi músicas em farsi sobre ele. Sabe, no Irã, nós chamamos Benjamin Netanyahu de Bibi Jun. Tipo, Jun é como posso traduzir isso? É como a alma. Bibi, nossa alma, sua alma, Bibi, nossa alma. Acho que Benjamin Netanyahu é mais popular no Irã do que em Israel. Isso não é uma piada, é a realidade. Acho que ele é mais popular no Irã. Você tem que pensar sobre isso. Então, o povo do Irã gosta muito dele. Eles o apreciam muito porque ele tomou medidas contra o Guarda Revolucionária do Irã e contra os grupos aliados. Acho que o povo do Irã, eu concordaria com eles. Eu também gosto dele. Não digo que tudo o que ele faz é a coisa certa. Mas quando olhamos para como ele se comporta no palco político contra o regime islâmico, eu concordo 100%. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Você acha que os eventos recentes, a guerra recente com o Irã, mudaram a forma como os iranianos veem Israel? Eles têm mais respeito por Israel agora? Eles estão realmente fazendo algo que a maioria dos países não tem coragem de fazer? Antes da Guerra de 12 Dias, ou especialmente, digamos, antes de 28 de fevereiro deste ano, sim. Quero dizer, muitas pessoas já, muitos iranianos, na diáspora e no Irã, antes dessas datas, muitos deles não eram pró-Israel ou não gostavam de Israel, mas as ações que Israel tomou, ou que as forças de defesa de Israel tomaram contra o IRGC, mudaram tudo. Então, se você olhar apenas para a diáspora iraniana e se olhar para o povo do Irã dentro do país, eu acho que Israel fez um trabalho muito, muito bom, não só para eles mesmos, mas também fez um trabalho muito, muito bom para o povo do Irã. E eu acho que, por causa das ações, como eu disse antes, o povo do Irã não vai esquecer quem os ajudou e não vai esquecer quem não ajudou, quem não veio ajudar. Se você perguntar ao povo do Irã quais países eles gostam, eles vão dizer Israel em primeiro lugar e os Estados Unidos em segundo. E se você perguntar ao povo do Irã quais países eles não preferem ou quais países eles não gostam, eles vão dizer Europa. Por exemplo, porque a Europa só fala, como eu mencionei, ela só fala sobre os preços do petróleo, só fala sobre o Estreito de Hormuz. Eles só criticam Israel e os Estados Unidos. Você sabe, mas o que eu sempre digo aos europeus é que a Europa foi conquistada pela Alemanha nazista. E se os Estados Unidos e os aliados não tivessem intervindo para salvar a Europa e derrotar a Alemanha nazista, vocês teriam tido um futuro muito, muito sombrio e ruim. Então, como vocês podem, por um lado, dizer: ei, que maravilhoso que os Estados Unidos nos ajudaram na Segunda Guerra Mundial a derrotar Adolf Hitler. Mas, por outro lado, se o povo iraniano, neste momento, tem que lidar com um regime fascista, islamista, antissemita e homofóbico, então os europeus dizem não à guerra. Guerra não é boa. Então temos que ficar nessa de paz e amor com os islamistas. Temos que nos comunicar com eles. Temos que conversar com eles. E, enquanto isso, o regime islâmico está executando manifestantes. O regime islâmico está desestabilizando o Oriente Médio. O regime islâmico está fazendo propaganda no Ocidente e fazendo lavagem cerebral na esquerda. E é realmente, realmente triste, sabe? A Europa ficou fraca. Espero que isso mude e que eles fiquem fortes. Mas é isso. É tudo o que posso dizer sobre isso. Então, se o Irã se tornasse livre amanhã, você acha que Israel e Irã se tornariam aliados? Veríamos voos diretos de Teherã para Tel Aviv como havia antes de 1979?
Você acha que isso voltaria a acontecer? 100% não, 100% não, 200%. Acho que o príncipe herdeiro Reza Pahlavi mencionou que até mesmo o primeiro passo político que ele dará em relação à política externa será tornar os acordos de Ciro uma realidade. Então Israel tem, com seus vizinhos árabes, os acordos de Abraão. Falamos sobre Ciro, o Grande. Então teremos um Irã livre, e Israel terá os acordos de Ciro. E com certeza veremos voos diretos de Tel Aviv para Teherã. E nós já tínhamos relações realmente muito boas antes de 1979. Mas eu acho que, após a queda do regime islâmico, seremos os melhores amigos. Eu acho que Israel e os Estados Unidos têm seus melhores amigos no povo do Irã. Um Irã livre será o maior aliado. Eu acho que Israel e o povo iraniano podem trabalhar juntos em muitos tópicos e áreas diferentes, na ciência, na medicina, na arte, na economia. Eu acho que os dois povos mais inteligentes do Oriente Médio são os israelenses e o povo do Irã. Isso será uma relação muito forte. E eu acho que veremos um novo Oriente Médio. E nós já estamos vendo um novo Oriente Médio agora. Mas o passo final é a mudança de regime no Irã. Agora, Você visitou Israel. Antes de visitar Israel, o que você esperava encontrar? E qual foi o choque que você teve quando chegou? sim, sabe, meu pai é iraniano e minha mãe é judia austríaca. Então, meu bisavô era sionista no mandato britânico. Então, eu sempre tive uma conexão com o judaísmo e com Israel. Eu celebrava o Hanukkah com meu avô. Eu via ele usando a kippah. Eu também tenho um nome hebraico. Então, eu tenho muito orgulho das minhas raízes iranianas. E tenho muito orgulho das minhas raízes judaicas, das minhas raízes israelenses. Eu amo muito os dois países. E claro, eu quero ver o Irã livre. Voltando à sua pergunta, antes de eu ir para Israel, quanto mais eu envelhecia, mais eu assistia documentários sobre Israel. Eu lia livros, eu me informei sobre Israel. Mas não foi assistindo TikTok ou só Instagram. Eu realmente, sabe, fui a fundo no material. E eu era pró-Israel. Quero dizer, eu via, ok, o Oriente Médio, o conflito do Oriente Médio, mas eu era mais pró-Israel, claro, porque também é o lado certo da história. Mas quando fui lá pela primeira vez, foi 2 meses antes do ataque do Hamas. Fomos convidados por um judeu iraniano para Jerusalém. Eu, meu pai e meu irmão. E a única vez que chorei por um país foi quando deixei o Irã quando criança, quando eu tinha 6 anos de idade. A segunda vez que chorei na minha vida foi quando pisei pela primeira vez em solo israelense. Eu realmente fiquei emocionado porque pensei nos meus ancestrais judeus, no que eles tiveram que enfrentar com todo esse antissemitismo, com a Shoah, com o Holocausto. E se você olhar para a história judaica, como o povo judeu sempre foi forte, eles sempre foram muito fortes. Eles nunca desistiram, sempre se reergueram. Eles sempre se levantaram e se reergueram. E isso realmente me emocionou. Sim, eu fiquei com lágrimas nos olhos. E eu vi exatamente o oposto do que a mídia retrata. Em vez de apartheid, eu vi respeito e diversidade. Eu vi judeus israelenses, árabes israelenses, drusos, beduínos, cristãos vivendo pacificamente juntos, minorias. Eles podem se tornar advogados, médicos ou militares de alta patente nas forças de defesa de Israel. Todas as portas estão abertas para que eles tenham um bom futuro. Por outro lado, vi um país muito contemporâneo e moderno. Se você olhar para as tecnologias deles, se você olhar para as startups deles, se você olhar para todas as ideias, Israel é o Vale do Silício do Oriente Médio. É isso aí. E se você olhar para Tel Aviv, como ela é totalmente diferente de Jerusalém, e Haifa também tem seu próprio caráter. E o sul, com o Negev e Eilat, é totalmente diferente do norte, com o Mar da Galileia. E um país tão pequeno, mas tão rico em cultura, tão diverso, e exatamente o oposto de como a mídia ocidental retrata o país. As minorias têm direitos iguais. Você tem liberdade de expressão. É democracia, direitos iguais para mulheres. Então, todos os pontos que mencionei para um Irã livre já são realidade no único Estado judeu, em Israel. Israel é uma luz em uma região onde só há escuridão. Israel é a luz brilhante.
E é uma inspiração para os outros países ao seu redor, mostrando como eles poderiam ser se não investissem no ódio, mas sim no amor por suas próprias famílias, por seus próprios amigos, por seu próprio destino. Então, eu fiquei impressionado. Um país lindo, um povo maravilhoso, um dos meus países favoritos. Talvez o meu país favorito que já visitei. E você pensaria que a Europa tem muito em comum com Israel, mas quando você olha para a mídia europeia, ela está sempre difamando e desmerecendo Israel. Por que você acha que é assim, com a mídia europeia e com a mídia ocidental em geral, sendo que na Europa isso é ainda pior? Por que eles retratam Israel dessa forma? O programa de TV Welt, na Alemanha, e era sobre o cenário da mídia na Europa após a Segunda Guerra Mundial. E o que é bastante interessante nesse livro é que, após a Segunda Guerra Mundial, ou nas décadas de 60 e 70, muitos comunistas e radicais de esquerda entraram para a mídia. E se você olhar, por exemplo, para a história de Israel, acho que em 14 de maio de 1948, o Israel moderno foi fundado. E a União Soviética tinha grandes esperanças de que teria em Israel um grande aliado no Oriente Médio. Mas a União Soviética percebeu que Israel estava se dando muito bem com os Estados Unidos. E então, eles escolheram Yasser Arafat, que fundou a Palestina em 1964, e foi assim que tudo começou. E muito, quero dizer, já havia antissemitismo sob a União Soviética, e também na Europa Oriental e na Rússia, não me entenda mal. Mas esse tipo moderno de antissemitismo dentro das comunidades ou bolhas comunistas, foi aí que começou. Naquela época, naquela região, muitos e muitos comunistas que hoje em dia trabalham na mídia. Por exemplo, na Alemanha, ou no Reino Unido, ou até mesmo nos Estados Unidos. Sim, ou na Espanha ou na Suécia. O que todos eles têm em comum, o que todos eles compartilham é a visão de mundo deles. E eles pegaram isso da propaganda soviética e dos soviéticos que trabalharam juntos pela causa palestina para fazer propaganda contra o único Estado judeu. E se olharmos para trás, nos tempos antigos, começou com o antijudaísmo, então eles eram contra a religião judaica, depois eram antissemitas, eram contra o povo judeu. E hoje em dia temos uma nova forma, é o antisionismo. É a negação do direito do povo judeu, povo originário daquela terra, de ter seu próprio país, de estar em seu próprio país. Então, em vez de dizer judeu, agora eles dizem sionista. Em vez de antissemitismo, eles dizem, não, eu não sou antissemita, eu sou antisionista. E eu vou dizer aqui muito claramente, em vez de dizer Heil Hitler, eles dizem Palestina livre, sabe? E enquanto você vê esse movimento não falando, por exemplo, sobre uma solução de dois estados, não é nada além de puro ódio, entende? Se você olhar para esses protestos, por exemplo, eles nunca falam sobre paz ou sobre respeitar a existência de Israel, que o objetivo final deles é eliminar o povo judeu. Eles querem eliminar Israel e querem eliminar todo o povo judeu. E isso é apenas uma nova forma, mas é o mesmo ódio antigo e a Europa não aprende com sua história. Sabe, acho que um dos principais motivos pelos quais europeus não aprendem, não digo todos. Conheço Israel porque moro na Europa. Também sei que Israel tem muitos amigos na Europa, mas eles têm muitos inimigos na mídia. Como mencionei, mas acho que eles são realmente invejosos, sabe? Eles são invejosos. Eram invejosos antes e continuam sendo invejosos agora também. Eles, o povo de Israel, o povo judeu, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas muito inteligentes. Mas isso não vem do nada. Sabe, o povo israelense e o povo judeu são assim. Eles merecem isso, porque vocês trabalharam duro, vocês investiram tempo nisso, colocaram sua energia nisso, sabe? E eu digo, ei, isso é uma inspiração. Aprenda com eles, trabalhe junto com eles. Eles são pessoas realmente boas e, em vez disso, eles sentem inveja, têm ódio. Eles estão cooperando com islamistas e esse não é o caminho certo, sabe? E eu só fico feliz que o povo judeu tenha sua terra ancestral de volta, para que possam estar seguros e se defender. E eu sei, assim como conheço a natureza do povo iraniano, também conheço a natureza do povo judeu, do povo israelense. Eles querem viver em paz. Querem ter uma vida boa.
e são pessoas boas. Mas é claro, quando as pessoas vêm para te destruir, como o Hamas em 7 de outubro, como os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ou até mesmo, sabe, até a mídia agora que está retratando Israel como o vilão ou o povo israelense como pessoas más. O que você espera dos israelenses? Que fiquem parados só assistindo? Não, claro, você age e se defende, e esse é o seu direito de se defender. Agora você se tornou muito vocal nas redes sociais, defendendo um Irã livre, apoiando Israel. Quando você começou a fazer isso, em que momento? O que fez você dizer, agora é a hora em que quero sair, aparecer e falar sobre essas coisas publicamente? Sabe, eu nunca pensei nisso, para ser sincero. Meu pai era politicamente ativo e muito conhecido na diáspora iraniana nos Estados Unidos e na Europa. E ele era, e ainda é, muito conhecido no Irã. Então, meu pai tinha contato com o príncipe herdeiro Reza Pahlavi na época, e ele sempre me levava com ele para manifestações, para reuniões. Então, quando eu era jovem, eu não entendia tudo, mas eu absorvia a influência dele. E quando Gina Mahsa-Amini foi morta, eu fui com meu pai e com meu irmão para uma manifestação. E havia muitos iranianos. E eles olharam para mim. E meu pai me disse: Simão, é hora de você falar agora. E eu disse: o quê? Eu nunca fiz um discurso, sabe? Eu disse: mas você conhece bem a história e sabe algumas coisas sobre política. E eu disse: ok, isso é verdade. Então, eu me interesso por política. E meu pai, ele tinha muitos livros de história e livros sobre política. E quando criança e adolescente, eu sempre pegava os livros dele e lia. Então foi daí que veio o meu conhecimento sobre história e política. E hoje em dia, eu até estudo ciência política. Sim, quando estávamos na manifestação, eu peguei o microfone e sim, fiz meu primeiro discurso. Então eu disse para as pessoas o que eu tinha no meu coração. E alguns fatos também, alguns fatos concretos e diretos também, e sim, todo mundo ficou impressionado e feliz. E então fui convidado para a Alemanha para conversar com políticos, fui convidado para Israel também para fazer contatos e dar discursos. Ontem eu fiz um discurso em Malmö, Suécia. Então, no final das contas, sim, apenas um discurso em uma manifestação mudou tudo. Não era o meu plano, mas eu realmente sentia que tinha um fogo, algo dentro de mim, como uma paixão. Como eu disse, como povo israelense, eu não posso ficar parado. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer algo pelo povo do Irã. O que eu não mencionei é que na minha primeira ida a Israel, me apaixonei por uma mulher israelense que virou minha namorada, e ela me mostrou Jerusalém. E ela também veio para a Áustria e me visitou. E eu disse a ela que ela poderia ficar em Viena, que ela deveria morar comigo aqui. Mas ela disse que Israel é o lar dela, que ela ama muito, e ela voltou. Eu também queria ir para Israel, mas o 7 de outubro aconteceu. Fiquei 3 dias sem conseguir falar com ela nem dormir durante o ataque do Hamas. E sim, eu vi todos os islamistas e radicais de esquerda comemorando na Europa, em Viena, na Alemanha, comendo baklava e compartilhando baklava. Foi muito difícil, sabe? Foi realmente muito difícil. E o que eu queria mencionar é que eu acho que os dois pontos, ou as duas coisas que aconteceram e que me mudaram e me fizeram pensar que eu deveria me posicionar foram, de um lado, o assassinato de Gina Mahsa-Amini e, do outro lado, o ataque do Hamas em outubro. 7 de outubro, quando o Hamas matou mais de 1.200 pessoas inocentes e tomou mais de 250 pessoas inocentes como reféns. Essas duas datas mudaram, como todas as nossas vidas, a minha vida também. Mudou minha vida para sempre. Eu não sou mais o mesmo. E não há como voltar atrás, não há. Esse é o ponto sem volta para mim também. Sabe, eu escolho o meu lado. E eu estou com Israel, estou com os Estados Unidos e, especialmente, estou com o povo do Irã, com a democracia e também com o mundo ocidental. Agora você passou incontáveis horas conversando com desconhecidos online no Omegle. Por que você começou a fazer isso? O que mais te surpreendeu nessas conversas? Sim, por quê? Porque eu estou fazendo isso. É uma história bem interessante. Quando aconteceu a Guerra de 12 Dias, um amigo israelense meu fez um vídeo comigo. Ele se chama Tal Uram, ou talvez você o conheça como Tal, o viajante Clat. Um abraço para o Tal. Ele é um cara realmente incrível.
E como eu disse, você não deve odiar o povo judeu, você deve se inspirar neles. E eu me inspirei no grande povo de Israel, porque eu vi muitos influenciadores israelenses usando o Omegle ou o Mingletifal para fazer chamadas de vídeo com pessoas de todo o mundo, para falar sobre Israel, para falar sobre o Hamas, para falar sobre o dia 7 de outubro, para falar sobre o Irã. E eu acho que pensei comigo mesmo, eu deveria fazer o mesmo. Então agora eu pratico e aprendo como usar o programa. E sim, como fazer os Reels. Acredito que tenho conversas muito interessantes, até com pessoas de países com os quais nunca imaginei conversar, mesmo sendo de mente aberta. Mas eu converso com pessoas da Indonésia, converso com pessoas do Paquistão, por exemplo, até converso com pessoas do Irã. Tudo o que posso dizer é que Israel não está sozinho. Você também tem amigos na Indonésia e no Paquistão. É só isso que posso dizer. Claro, há pessoas, muitas pessoas, que sofreram lavagem cerebral. Mas às vezes eu realmente me surpreendo e digo: uau, eu não esperava por isso. Sabe, Christian, indonésios que estão apoiando Israel, paquistaneses que não estão gritando imediatamente Hamas e morte a Israel, não, que estão ouvindo e dizendo que o Hamas fez está errado. Então, claro, há muitas experiências ruins, mas também há muitas experiências boas. E eu acho que é importante mostrar, especialmente nesses tempos, quando falamos sobre a mídia, sobre como eles retrataram Israel de uma forma negativa, que mostramos que Israel não está sozinho e que Israel tem muitos amigos e muito apoio. E que também as pessoas podem mudar sua opinião ou sua visão em relação a Israel. E eu acho que as redes sociais, e especialmente os Reels, onde estamos interagindo com pessoas de países que no papel são inimigos de Israel. Mas aí na realidade você vê, olha, há muitas pessoas que são pró-Israel, ou pelo menos que querem. Descreva Viena hoje. Ela mudou desde que você era mais jovem? Você acha que a imigração mudou a vida na Europa? O que você acha da Europa hoje? É uma pergunta realmente boa. Pode soar duro, mas vou dizer assim: a Europa agora, especialmente a Europa Ocidental, é um navio afundando, sabe? A demografia está mudando, cada vez mais mesquitas estão sendo construídas e o islamismo está em ascensão. Se olharmos para a Alemanha, na semana passada, um estudante foi morto por um islamista do Afeganistão. Se olharmos para o Festival do Orgulho em Berlim, algumas horas atrás, um islamista jogou seu carro contra uma multidão de pessoas que estavam celebrando democracia, liberdade, amor, você sabe. E se olharmos para Paris, algumas horas atrás também, 3 mulheres foram atacadas com uma faca por um islamista. Então, a Europa tem 2 oportunidades. Por um lado, a Europa pode continuar assim, fechar os olhos e dizer que isso é apenas uma agressão de um homem. Isso acontece não só por causa dos islamistas ou, sabe, eles podem continuar contando seus contos de fadas. Ou a segunda opção é que eles encaram a realidade e tentam encontrar soluções, porque do contrário não haverá mais Europa, como você e eu conhecemos. E eu acho que se olharmos para a Inglaterra ou França, por exemplo, talvez vejamos guerras civis em um futuro próximo. E há algumas partes em Londres, por exemplo, ou em Birmingham, onde o governo britânico não tem mais controle, onde judeus, pessoas gays ou mulheres não podem sair sozinhos ou com segurança porque precisam ter medo de serem atacados por islamistas. E se olharmos para Viena, sabe, quando você pensa em Viena, você pensa na Catedral de Santo Estevão, pensa em Wiener Schnitzel, pensa em uma arquitetura linda, e isso é verdade. Esse é um lado da moeda. Mas eu acho que eles nunca mostram o 10º distrito de Viena, que está sob controle de nacionalistas turcos e islamistas, e onde há mesquitas em que o imã diz às pessoas para eliminar Israel e que a Sharia é mais importante do que a Constituição austríaca. Então, a Europa tem um grande problema. E se a Europa quiser sobreviver, ela tem que agir agora, não amanhã, não na próxima semana, não no próximo ano. Tem que agir agora. Eu acho que a Europa vai sobreviver, mas vai ter que pagar um preço muito alto. Alguém pode apoiar Israel publicamente em Viena sem consequências? Você acha que a Europa está ficando menos segura para judeus? Tem alguma história pessoal para compartilhar? Sim. Eu estava na escola antes de 7 de outubro, até mesmo alguns anos atrás.
e eu estava sentado ao lado de alguns estudantes turcos. Elas estavam usando hijabs e me perguntaram: de onde você é? E eu disse: sou da Áustria, do Irã e de Israel. Tenho raízes judaicas, raízes israelenses. E assim que eu disse Israel, elas surtaram, se levantaram e disseram: eu sou uma muçulmana tão boa. Sentei ao lado de um judeu por 1 hora inteira. Sabe, o que eu quero dizer é que o ódio já existia antes, mas o 7 de outubro ativou tudo isso, tudo mesmo. E hoje em dia, há muitos bairros em Viena, por exemplo, ou se você olhar para Berlim, Londres ou Paris, onde você não pode sair com um quipá ou uma estrela de Davi porque será atacado. Você pode até ser morto. Sim, se ninguém intervir, com certeza. Se eu estiver em Viena, eu não sobreviveria no 10º distrito se eu pegasse um quipá e fosse lá. 100% de certeza, 100% de certeza. E eles sempre dizem: eu não sou contra os judeus, eu sou contra os sionistas. Mas uma pergunta: por que vocês atacam sinagogas na Europa? Por que vocês atacam sinagogas na Austrália? Por que vocês atacam sinagogas na América do Norte? Por que vocês dizem em árabe Yahudi em vez de sionista? Por favor, expliquem isso pra gente, pessoal, sabe? Expliquem isso pra gente, pessoal. Porque no fim das contas, vocês têm o mesmo objetivo que os nazistas. Vocês têm o mesmo objetivo que os nazistas, porque Al-Hussein também era um bom amigo da Alemanha nazista, o seu pai da chamada Palestina. Então isso é só mais uma versão do antissemitismo nazista, só que misturado com o islamismo. É a mesma coisa, é a mesma ideologia que enfrentamos hoje na Europa. Eu sempre me perguntei como era possível espalhar tanta propaganda contra o povo judeu antigamente. Agora eu entendo. Agora eu só vejo a versão contemporânea. Agora eu vejo a propaganda nas redes sociais. Agora eu vejo como muitas pessoas são ignorantes, como elas são ignorantes e que tipo de 2 pesos e 2 medidas elas usam contra o povo judeu. E a Europa não é mais um continente seguro para o povo judeu, a Europa Ocidental. Eu estive, por exemplo, na República Tcheca, que talvez seja o melhor amigo de Israel na Europa. O mais louco é que em Praga posso usar uma quipá e circular sem nenhum problema. Logo no país ao lado, você sabe, você diria: poxa, uau, Áustria, que país fantástico, uau. Por exemplo, Suécia. Eu estava em Malmo. Em 10 minutos em Malmo, quando eu estava dirigindo pela cidade, vi 8 bandeiras palestinas diferentes em prédios diferentes. Acho que se você olhar para o Eurovision Song Contest nas 2 ou 3 últimas edições, você viu o perigo que os artistas israelenses estavam enfrentando, sabe? Isso diz tudo. Quero dizer, vamos lá. Há cantores, jovens que simplesmente vêm e visitam esses países para um festival onde cantam, onde fazem música. Não é culpa deles, esse conflito todo, mas vocês estão direcionando todo esse ódio contra uma única pessoa, sabe? Isso é insano, isso não é justo, e esse não é o caminho certo para a Europa. Acho que a Europa precisa despertar. Sempre digo isso. Quando falam que o sionismo é o problema, não concordo. O sionismo é importante e é o certo para o Oriente Médio porque sionismo não significa que os árabes ou outras minorias sejam discriminados. Sionismo só significa que o povo israelense, o povo judeu, tem direito à sua terra ancestral e eles coexistem dentro de Israel com os árabes, com os beduínos e com os cristãos. Mas o problema não é o sionismo, o problema é o islamismo. O problema é o islamismo no Oriente Médio. O problema é o islamismo na Europa. O problema é o islamismo na América do Norte. O islamismo é o problema. E nós temos que lidar com isso também na Europa. Acho que os europeus estão cada vez mais conscientes do que acontece, mas eu acho que quando for tarde demais, os europeus vão entender com o que os israelenses têm que lidar o tempo todo. E então eles vão dizer: por favor, Israel, por favor, Irã livre, nos ajudem. Mas nós avisamos o tempo todo. Então, os europeus deveriam ouvir mais os israelenses. Os europeus deveriam ouvir mais o povo do Irã.
Os europeus deveriam ouvir mais as minorias do Oriente Médio, como os curdos, alevis, o povo árabe, os coptas no Egito que são discriminados pelos islamistas. E os europeus também deveriam ouvir as mulheres do Oriente Médio, que são totalmente discriminadas. O único país onde as pessoas são livres e têm paz e liberdade é Israel, dentro do território de Israel. E essa é a verdade. O único lugar com parada do orgulho no Oriente Médio é Israel. E ainda dizem, não façam pinkwashing da parada. Vamos lá, pessoal. Se você fosse para Gaza, se você fosse para Teherã, você seria morto imediatamente. E eu vou dizer agora, eles são frango para o KFC, queers pela Palestina. E eu estou realmente triste com o que aconteceu em Berlim. Eu estou realmente triste pelas vítimas. De verdade, muito amor e força para as famílias delas. Mas eu realmente espero que isso seja um ponto de virada para a Europa. Eu realmente espero que a gente aprenda com isso e não continue assim. Caso contrário, a Europa será destruída. Agora, Parece que os políticos e governos europeus têm medo de falar honestamente sobre o antissemitismo e o extremismo islâmico. Por que você acha que isso acontece? porque, por causa do politicamente correto, eles acham que, devido ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não podem criticar o Islã, o islamismo, os islamistas, o Islã político ou o Islã radical. Eles acham que, se criticarem, serão chamados de direita, de radicais de direita. Mas isso é ridículo, porque se você pensar bem, eles mataram milhões e milhões de judeus, mais de 6 milhões de judeus. Eles mataram mais de 6 milhões de judeus. Se os europeus têm uma responsabilidade, eles têm uma responsabilidade com o povo judeu, na minha opinião. E claro, isso não deveria acontecer com nenhum povo, certo? Mas o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu nos campos de concentração de Auschwitz, foi algo que nunca aconteceu e nunca acontecerá novamente na história da humanidade. Esse é o período mais sombrio, mais sombrio, mais sombrio de toda a história da humanidade. E eles sempre dizem que querem proteger a vida judaica. Eles sempre dizem que querem tornar a Europa atraente para o povo judeu. Mas, no fim das contas, se você olhar para as ações deles, é exatamente o oposto. O que é interessante é que eu acho que os europeus se sentem culpados pelo colonialismo e se sentem culpados pelo Holocausto. E eles acham que têm uma responsabilidade com todas as pessoas de pele escura, vamos dizer assim, pessoas negras, pardas, nessa visão pós-colonial deles. Mas isso está errado, porque isso não é uma luta por causa da sua etnia, na minha opinião. É uma luta sobre ideologia. Nós vemos a civilização ocidental entrando em choque com o islamismo. E eu acho que, se o Ocidente quiser sobreviver, tem que ser muito rigoroso e duro com o islamismo radical. Não há outro caminho. Porque, veja, não se trata de, ei, você é do Vietnã, você é do Irã, você é de Israel ou da América do Norte, sabe? Não se trata disso. Mas o que é bastante interessante é que muitos jovens que são muçulmanos, se você observar as estatísticas europeias, eles aparecem com destaque e são facilmente identificados. Que eles estupram mulheres, que eles matam pessoas, que eles atacam com facas, que eles roubam alguma coisa. Na Dinamarca, estatísticas mostram que uma alta porcentagem de pessoas com raízes palestinas esteve envolvida em atividades criminosas. E isso não é coincidência, sabe? Isso não é coincidência. Se eu quero fazer parte de uma sociedade na Europa, na América do Norte, se eu vou para um país diferente, digamos que eu me mude, por exemplo, para a Espanha, eu tenho que respeitar a Constituição. Eu tenho que aprender o idioma, eu tenho que respeitar as leis dos países. E nem todas as pessoas que vêm do Oriente Médio, elas, claro, não são assim. Mas muitas pessoas que vêm da Síria, muitas pessoas que vêm do Afeganistão, muitas pessoas que vêm de países islâmicos, elas não respeitam as leis. Eles não respeitam a Constituição. Eles não aprendem o idioma de forma adequada, e eles não estão lá para fazer parte da sociedade. Do meu ponto de vista, eles vêm para a Europa para conquistar. E se você olhar para o Islã, eles têm a taquia é assim que se chama? Taquia, então eles têm permissão para mentir, para espalhar o Islã. E a diferença entre o judaísmo, o cristianismo e o Islã é que o judaísmo é etno-religioso. Então é sobre a sua etnia e a sua religião.
O cristianismo é uma religião, mas muitas partes do Islã não dizem respeito apenas à religião. O grande problema é que um grande aspecto dele é uma ideologia política, e uma parte disso é conquistar. E nós temos que falar sobre isso de forma honesta. Não tenho problema com muçulmanos que dizem que sua religião serve para a sua espiritualidade. Mas assim como tivemos o iluminismo para o cristianismo, o Islã é muito jovem e eles não querem que ninguém critique a religião deles. E como uma sociedade pode se desenvolver se você não pode criticar? Então você só pode ficar preso na sua bolha e não ter uma visão do que está além dela. Ou existe algo mais? E sabe, eu não sou contra os muçulmanos, eu sou a favor dos muçulmanos. Sabe por quê? Porque eu quero que o mundo islâmico se desenvolva, se torne mais moderno, que as mulheres tenham direitos iguais. Então, quando eu critico isso, não quero espalhar ódio. Minha motivação é que as sociedades do Oriente Médio se desenvolvam, se tornem modernas, contemporâneas e que as pessoas do Oriente Médio também tenham acesso a mais educação. Que eles possam criticar mais, que possamos pensar mais por nós mesmos. E eu acho que se conseguirmos isso, nesse caminho, nessa direção, muitas pessoas não odiariam Israel. Porque parte dessa conquista, parte dessa ideologia política, de uma forma triste, é o antissemitismo. Pergunte a um árabe ou um muçulmano: por que você odeia os judeus? Qual é a resposta deles? Porque minha família odeia o povo judeu. Porque meus amigos odeiam o povo judeu. Então, porque o povo palestino, muitos deles são muçulmanos. Mas isso não é um argumento. Isso não é um argumento válido. É certo odiar Israel, ou é errado? E é errado. É errado. O 7 de outubro foi errado. O antissemitismo é errado. Sabe, é simples assim. Mas eles estão completamente doutrinados. E eu acho que eles se motivam uns aos outros, tipo, entre eles mesmos, porque não querem ser excluídos. E tenho que dizer, encontrei isso em Israel também. Também conheci em Israel muitos muçulmanos que eram pró-Israel e que defendem Israel e a amizade, as relações com Israel. E essas são pessoas realmente, realmente fortes, porque você tem que pensar sobre isso. Eles cresceram em um ambiente onde todas as pessoas odeiam Israel, mas mesmo assim, eles ainda lutaram para ousar pensar por si mesmos. Sabe, eles leram livros, conversaram com israelenses, procuraram israelenses, estudaram a história judaica, foram para Israel, viram com os próprios olhos, e eu realmente respeito isso. Eu respeito muito mesmo. Mas eu acho que não é o suficiente. Porque no final das contas, todas essas tensões vão acabar com a queda do regime islâmico e de seus grupos aliados, como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. E, no final das contas, nós também temos que mudar a educação no norte da África e no Oriente Médio, e agora também na Europa por causa da propaganda, e espalhar a verdade sobre Israel e o povo judeu. Simon, Eu realmente aprecio essa conversa. Muito fascinante. Acho que nossos telespectadores também vão achar isso. Esperando por um Irã livre e por uma aliança, paz com Israel. Como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, se houver alguma forma de te seguir? sim, por favor. No momento você pode me encontrar no Instagram. É só procurar por @SimonShirzad. E sim, ficarei agradecido se você entrar em contato. E acho que talvez eu vá criar perfis em outras redes sociais também. Mas por enquanto, é só no Instagram. E muito obrigado. Obrigado pela conversa tão agradável. E sim, Am Israel Chai, Hayom de Irã, Javitsa, e veremos uma realidade totalmente diferente. Sim? Sim, obrigado novamente, obrigado. Ok, obrigado, Tula.